Fundação Telefônica Vivo apresenta... Tudo começou com um professor angustiado com a situação em que via seus alunos, desinteressados, distantes e cercados por violência. E ele encontrou, na parceria com uma aluna, a ajuda necessária para dar início a um excelente e muito bem-sucedido projeto. Estamos falando da escola Professor Najib Coelho Matini. O principal objetivo daquele professor foi chamar a atenção dos seus alunos, fazer com que se interessassem por alguma coisa. Então ele criou um modo de estimular o aprendizado da ciência, onde os alunos construíssem seus próprios artefatos tecnológicos, enquanto aprendiam física. Mas não foi somente com tecnologia que o professor atraiu os alunos, mas com a percepção do outro, dos desafios de cada um. E despertou o sentido de coletividade, de ajuda mútua, de participação na sociedade. De um lado, ele deu concretude à física, vinculando os conteúdos curriculares à tecnologia. Mas, por outro lado, ele deu visibilidade à vida dos alunos, ao dia a dia de cada um e aos seus desafios, começando pela bela visibilidade que ele deu ao aluno cego, que vocês poderão conferir. Não existe educação sem envolvimento dos alunos. Nada melhor para produzir isso do que o envolvimento entre o professor e seus alunos, como acontece aqui. Ao chegar na escola, eu me deparei com uma escola onde a violência estava presente na escola. Os alunos sendo assaltados constantemente na porta da escola, invasões na escola, arrastão para assaltar os alunos. Isso me causou um pânico. Além disso, eu percebi que o tráfico de drogas estava dentro da escola. A outra coisa foi que quando eu comecei a dar aula de física nas turmas, eu percebi uma coisa que me deixou mais abalado ainda, os alunos completamente desanimados. Os alunos estavam presentes fisicamente em sala de aula, mas não prestavam atenção nas aulas. Então, naquele momento, eu tive a ideia de criação do projeto lúdico de ensino de ciência e engenharia. Eu tinha 17 anos quando eu entrei na escola, aí foi que eu conheci o professor Bruno. Eu, sinceramente, não era muito interessada em física, eu sempre fui muito chegada mais para o lado de química. Quando eu conheci o professor Bruno, ele começou a conversar comigo e resolveu me contar sobre o projeto dele, o PLES. Só que na época ele disse que ele não tinha muito ânimo por conta dele não ter conseguido colocar o projeto na escola ainda, que os alunos eram um pouco desanimados. Então eu resolvi criar uma marca, uma logomarca. Fiz a primeira logomarca e mandei para o professor. Aí foi que ele se animou e a gente conseguiu colocar o projeto dentro da escola. Então o PLES, ele vem aí uma forma de tentar estimular esses alunos para os estudos. Pelo menos que eles comecem a perceber a física de uma maneira mais divertida, uma maneira mais interessante na confecção dos seus brinquedos científicos, dos seus artefatos tecnológicos. Uma iniciativa muito louvável do professor que faz do seu conhecimento um diferencial em sala de aula. Com esse trabalho, além de facilitar o aprendizado, ele também promove o aumento da frequência do aluno, a manutenção do aluno na sala, evitando a evasão, e uma escola que fica numa área periférica. Então, tudo isso trouxe de ganho para essa escola. Então, quando a secretaria tomou conhecimento do projeto, inclusive, nós conversamos com o professor para que ele trouxesse esse projeto, para que a gente consiga levar a experiência dele a outras escolas, em virtude do grande resultado que foi apresentado na sala que ele trabalha. Então, o PLES, ele vem com esta filosofia de trazer educação científica e tecnológica para áreas periféricas. Por que a gente pensa assim? Porque quando a gente começou a aplicar o projeto lúdico de ensino de ciência e engenharia, nós percebemos que existem muitos talentos para a ciência, talentos
que não importa qual é o gênero, não importa qual é a religião, não importa qual é a cor da pele, são simplesmente talentos para a ciência. Eu li em algum lugar que talvez o próximo Albert Einstein, né, esteja numa região de periferia, mas nós nunca vamos saber, porque talvez ele esteja envolvido com drogas, ou ele esteja envolvido com a violência, ou ele também seja vítima da própria violência e já tenha morrido. Então é importante perceber que na periferia também existe talento. Eu posso citar um exemplo interessante que é do aluno Gilmar. O Gilmar, ele não tinha nenhuma afinidade com a física. Então o desafio do Gilmar, o projeto do Gilmar foi construir uma bicicleta que fosse capaz de aproveitar a energia biocinética da pessoa que está praticando exercício e ser reaproveitada, por exemplo, para carregar o celular. Eu primeiro comecei com um motor de DVD. Eu queria saber com que e como eu ia gerar energia. Só que o motor de DVD não tinha voltagem suficiente para carregar o celular. No início, o Gilmar, ele mandava mensagem para mim dizendo: professor, eu não estou conseguindo, eu não consigo acender um LED, como é que eu vou carregar o celular? Professor, o que é que eu faço? E aí sempre eu dava para ele algo para ler e um vídeo para assistir. Aí depois eu percebi, com algumas aulas que o professor deu, eu percebi que a corrente que eu estava gerando era uma corrente alternada. Para carregar o celular, eu precisava de uma corrente contínua. Aí eu busquei essa forma de como transformar a energia alternada em energia contínua. E aí o Gilmar se questionou: professor, se eu utilizar ímãs mais potentes, eu conseguiria gerar mais energia? E ele esperava que eu desse a resposta. Eu falei: eu não sei, Gilmar, vamos descobrir? E o Gilmar resolveu colocar ímãs, né, mais potente. Eu cedi a ele alguns ímãs que eu tenho em super ímãs de neodímio. E o Gilmar utilizou e chegou à conclusão: professor, eu estou gerando mais energia. Eu estou acendendo 4 LEDs, até o ponto que o Gilmar conseguiu acender todo um ramo de lâmpadas de enfeite de árvore de Natal. Facilita muito o aprendizado quando o aluno consegue colocar na prática, na vida diária dele, o que ele estuda, que é o que o projeto faz. E aí ele poder entender isso, aprender com isso e transformar o seu meio ambiente com isso. Nós começamos basicamente com o interesse de levar energia a pessoas menos favorecidas. Levar energia a locais de difícil acesso, como pessoas ribeirinhas e pessoas do campo. E começamos a pesquisar na internet vários meios de levar energia renovável, energia limpa para as pessoas. Até que chegamos ao ponto de estudar e se aprofundar mais sobre o sol e placas solares fotovoltaicas. Então, qual é a proposta? A proposta é sempre da gente preparar o projeto lúdico de ensino de ciência e engenharia para convidar a comunidade a participar disso. Que eles possam produzir artefatos tecnológicos, brinquedos científicos, para mostrar para a comunidade. E a gente fazer uma grande mostra científica aberta ao público. E trazer as crianças do bairro para participar disso. Então, como é que nós podemos tornar a periferia melhor dentro desse contexto? E a gente discute os problemas da periferia, os problemas do bairro. Por exemplo, o tema deste ano foi Gente Inteligente Usa Energia Consciente. A partir deste tema foi trabalhado a nossa feira científica. Além disso, nós temos também a questão do aluno, que é o Andrei, que é um aluno cego. Nós trouxemos a discussão se realmente estava ocorrendo inclusão social do Andrei dentro da escola. E os alunos acabaram chegando à conclusão que não havia. E aí nós fizemos um projeto, A Inclusão do Meu Amigo Começa Comigo, e onde os alunos confeccionaram um kit para ensinar ótica para o Andrei. Eu aprendi muito sobre essas coisas, sobre o espelho côncavo, sobre o espelho plano, sobre o prisma, sobre o disco de Newton, que foi as partes que a gente mais se envolveu. Também pela parte do Andrei, teve uma aula que o professor deu pra gente, que ele vendou nossos olhos pra gente saber como era, porque ele só tem o dom de escutar. Então, para ele, a única coisa que ele pode é escutar, né, a aula, ele não pode enxergar. A partir desse momento dessa aula, a gente teve mais a sensibilidade de entender como é o mundo dele, de entender o porquê a gente tem que fazer silêncio na sala de aula. A minha parte do kit foi a formação da imagem e a natureza da luz. A formação da imagem, nós resolvemos fazer o espelho côncavo, que foi a parte feita de cano PVC, com madeira, a vela, que era para ter a formação da imagem, para ele ter o sentido de poder tocar naquilo
e saber como é, de deduzir uma imagem a outra. Aqui é um artefato para a gente explicar como a luz branca ela é composta de todas as cores. Aqui é a representação da luz branca. E aqui é a luz passando pelo prisma, onde a luz vai estar se dividindo nas cores, que são as cores do arco-íris, que é o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Essa cor que tu está tocando é o vermelho. Ela é a cor que tem maior comprimento de onda, então ela é uma cor mais grosseira, a textura dela. Aqui tu pode sentir as outras texturas, elas são mais suaves. Infelizmente, quem tem que arcar com o custo ainda é o professor do projeto. Então, eu gostaria até de pedir apoio à Secretaria de Educação nesse sentido, porque é um projeto que tem dado certo, é um projeto que mostra que tem força de inclusão social, força de mudar a vida de muitos alunos. Educação não é gasto, é investimento numa sociedade melhor, é investimento em diminuição da violência e de uma série de problemas sociais. Um oferecimento Fundação Telefônica Vivo.